A morte não é outra coisa senão a destruição do envoltório grosseiro do espírito. Só o corpo morre, o espírito não morre. As diversas culturas do nosso planeta sempre se preocuparam com a questão da morte. Se olharmos lá no início, onde éramos nômades, caça e coleta, caçávamos e coletávamos e andávamos. Então, quando havia a morte, a pessoa era deixada e se seguia. Nômade quer dizer caminha. As pessoas iam caminhando ao redor do planeta. Só que chegou uma época que as pessoas começaram a se agrupar, a era da agricultura. Então aí começaram as tribos, as pequenas tribos, começou a haver um movimento aí de se instalar na Terra. Nesse sentido, há uns 40 mil anos mais ou menos, começam os sepultamentos, porque nesse período mais ou menos é que começam os vínculos, a começar a desenvolver o vínculo afetivo, bem no início, é o beabá de vínculo afetivo, porque antes era um instinto de sobrevivência. Então, a partir daí, as diversas culturas vão encarar a morte de diferentes maneiras. Isso não é novo, isso iniciou com os babilônios, especificamente com os sumérios, onde o grande Gilgamesh, que era considerado um deus, faz uma série de epopeias com seu amigo Enkidu, e depois Enkidu morre. E depois que Enkidu morre, ele fica pasmo, porque ele achava que a morte não existia. Então, a partir daí, ele iniciou uma busca da imortalidade. E esse desejo de Gilgamesh de ser imortal faz parte ainda hoje do ser humano, de todas as culturas. Por exemplo, na filosofia, desde Sócrates, desde Platão, Plotino, eles acreditavam na sobrevivência da alma e também eles acreditavam na continuidade da vida, coisa que a Igreja Católica, os cristãos de uma maneira em geral, também acreditam na continuidade, na imortalidade da alma, mas com alguns entendimentos diferenciados. Por exemplo, alguns cristãos, a maior parte dos cristãos, acreditam na ressurreição, ao passo que nós que somos espíritas, que também somos cristãos, mas nós acreditamos na continuidade da vida, além da imortalidade da alma, e também acreditamos na reencarnação. Então, as diversas manifestações culturais, religiosas, elas tratam a morte no sentido de tentar minimizar o sofrimento, minimizar a perda, a dor da perda, e transformar aquele processo num processo de até breve, não de adeus. E aí vêm as culturas utilizando a cremação, as outras do sepultamento, as outras do canto, da festa, as outras do choro. Cada um, de conformidade com o seu jeito, trata a morte segundo o seu próprio estilo. E tanto umas quanto outras objetivam colocar a morte num lugar menos amedrontador. No fundo, é o ser humano querendo a transcendência e buscando transpor o sofrimento, a dor, aliviando essa plataforma de dor da alma e acenando com uma vida após a vida, no sentido de também isso
é uma forma de ressignificar a interrupção do relacionamento. Nós ainda temos medo da morte porque não temos a real consciência do que é a morte. Existem pessoas que têm verdadeiro pavor em falar dessa palavra e nós, na verdade, temos medo da morte porque nós temos medo do desconhecido. Muitas pessoas preferem nem cogitar do assunto, transferindo a própria morte ou a morte de um familiar para um futuro remoto, distante. Por isso a morte costuma apanhar as pessoas desprevenidas. Por isso, muita gente assusta-se ante a perspectiva da própria morte ou da morte de um familiar. No entanto, não deveria ser assim, afinal, a morte é a única certeza da vida. Todos nós vamos morrer um dia. Tudo que tem vida nasce, cresce, vive e morre. Nós temos medo da morte porque nós temos ainda um instinto de autodefesa. E a autodefesa ainda bem que nos protege. Porque senão nós saíamos aí atravessando a rua, fazendo as coisas sem cuidado e há a necessidade de proteger o nosso corpo, a nossa vida. A natureza ela é tão sábia e tão bela que embutiu em todos os seres o medo da morte. Dos animais, que quando se aproximam de um perigo fogem, recuam ou se mostram agressivos para se proteger, ao homem. Então, por mais que o homem se exponha, ele traz dentro de si esse sistema de autoproteção, de autodefesa, que está implicado no sistema de autopreservação. O suicida é alguém que conseguiu contrariar o instinto de conservação. É tal o seu desespero, o seu desatino que ele contraria, mas normalmente a lei de conservação, que se manifesta no instinto de conservação, ela é muito forte realmente. E ela tem que ser forte para preservar a vida, senão a gente se matava facilmente. Qualquer coisinha o cidadão se matava. Mas se a pessoa detém uma filosofia de vida que lhe fale da vida como um fenômeno eternal e não como um fenômeno terrenal, portanto, além do corpo, é natural que esse instinto de conservação existe, mas a pessoa lida com ele com naturalidade e vai viver o momento de morte ao ponto de poder acolhê-la sem experimentar o medo, o pavor que assinala aqueles que são os materialistas. Esse medo da morte ele precisa ser combatido com o conhecimento de que a morte é apenas uma passagem. Se aqui na Terra nós aprendêssemos desde pequeninos que a morte é um fato natural, ela não despertaria em nós tantos medos. Porque a morte, ela só diz respeito à matéria. Então, ela diz respeito à falência dos nossos órgãos, ao esgotamento do corpo físico, da sua energia, do seu fluido vital, mas o espírito parte para uma outra etapa da sua vida, né, como desencarnado, e ali ele tem momentos de reflexão, de refazimento, de escolhas, de preparação, de estudo, de trabalho. Agora, a morte é um fato natural, conforme nós sabemos muito bem. A nossa vinda e a nossa partida são dois momentos solenes na vida do espírito. Eu vou repetir, a vinda e a ida são fatos solenes. Agora, é preciso que entendamos isto. Quando nós recebemos, quando nascemos, existe uma alegria por causa do retorno. E quando parte, as pessoas não choram apenas porque partiram, choram porque o ser que estava presente ali, fisicamente, deixa de estar. Então é o choro da saudade, da ausência. Mas se nós entendermos como é que funciona esse mecanismo da partida, nós poderemos melhorar a qualidade desse tipo de situação e de sofrimento. Porque o Espiritismo ensina que quando nós partimos definitivamente aqui da Terra, e simplesmente nós entramos num outro estado de erraticidade, mas permanecemos aqui, junto daqueles a quem amamos, junto daqueles que também nos amam, e podemos acompanhar a trajetória de todos. Esse é um fenômeno natural. Então a morte, ela não existe
como muitas pessoas pensam e tem medo, né? Claro que todo mundo tem o medo daquilo que não conhece, né? Embora a gente já tenha desencarnado algumas vezes, não é? Mas nós não nos lembramos disso. Mas, à medida que nós vamos conhecendo a doutrina espírita, vamos tomando contato com essa questão tão bonita de mostrar que Deus é tão nosso Pai que nada termina, né? Que nós sempre teremos oportunidade de rever situações. Quando nós compreendemos que a morte é somente uma passagem, certamente nós viveremos com mais propriedade e aceitaremos com mais facilidade, não só a nossa morte, mas daquelas pessoas que convivem conosco. Obviamente que devido à interação que existe entre as pessoas, toda morte naturalmente é muito sentida por nós. Então nós hoje, o Espiritismo, podemos dizer que ele matou a morte, porque através do conhecimento da imortalidade da alma, da existência pós-física e da reencarnação, a morte passou a ser apenas algo secundário. Como dizia Paulo, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ninguém deixa de viver, ninguém morre. Nós renascemos e experimentamos a desencarnação saindo do corpo. O espírito que acaba de desencarnar, ele vai entender a morte compatível com a sua evolução. Então, se ele é muito materializado, ele não vai ter muitas vezes nem consciência de que ele morreu. A gente nota isso nas sessões espíritas, principalmente nas sessões de desobsessão, quando nós dialogamos com os espíritos, muitos deles ignoram o seu próprio estado. E às vezes nós, encarnados, temos que dar a notícia a ele que ele está desencarnado, porque o trânsito da morte é tão sutil que não há uma percepção clara. Allan Kardec fala sobre o transe da morte, que é um estado de inconsciência que pode durar minutos, horas, anos, e cada caso é um caso. As desencarnações, como as reencarnações, não existem dois casos iguais. Então nós podemos imaginar que a imensa maioria das criaturas encarnadas não tem a mínima ideia do que se passa além da morte. E por isso mesmo, não sabem que elas continuam mais vivas do que nunca. E não têm ideia de como isso se dá quando a desencarnação vem. Quando nós falamos de espíritos, né, para entender a morte, eu acho que é uma situação que cada pergunta que faz sob a ótica da doutrina espírita, nós temos sempre uma resposta clara, depende. Né? Algumas pessoas se incomodam com isso, mas na verdade é isso mesmo. Né? Como eu encaro a morte? Então, encaro de acordo com o meu entendimento. Então, hoje eu, Marisilda, entendo a morte como uma transformação. Né? Eu vou chegar no outro lado da vida, talvez tranquila, porque entendo que é o fenômeno da vida, é a vida em si. Agora, outras pessoas que não conhecem a lei da reencarnação, que não sabem ou que não acreditam que a vida continua, vão talvez se encontrar numa situação de desespero. Outras vão dormir porque acreditam que a morte é o sono eterno. Outras vão vagar por aí achando que ainda estão vivos, vão procurar família, vão querer conversar e não vão ser ouvidos, não vão ser vistos e vão se desesperar. Alguns, outros vão ficar irritados. Então, cada um vai encarar a morte de acordo com o seu conhecimento. A visão espírita da morte, ela é o que há de mais leve que nós poderíamos receber. Por quê? Porque o Espiritismo nos ensina o que vai morrer é o vaso físico, que tudo que é material tem um fim. Mas o Espiritismo nos mostra, você, como individualidade, você não vai morrer. Você vai deixar aqui o seu corpo e a sua alma ou espírito levará no seu reduto, vai levar todas as suas aquisições. Porque a morte existe para os que ficam, não para aqueles que partem. Para os que partem existe um fenômeno chamado desencarnação. Então são dois fenômenos, da morte para o corpo e da desencarnação para o espírito.
rompido todos os laços fluídicos do espírito com a matéria, ele entra nesse estado chamado erraticidade. E dependendo da situação que conduziu a esse fato, a esse fenômeno, ele poderá vivenciar alguns momentos de torpor, como nós falamos, né? De perturbação espiritual, instantes de perturbação espiritual, mas recobrado, passado isso, ele realmente recobra a sua situação de espírito e continua participando aqui dessa fantástica viagem do mundo. E aí, é lógico, vai depender do grau evolutivo do espírito. Se ele tiver uma consciência, se ele se preparou, esse período é mais curto. Se ele não se preparou, se tem apego à matéria, se tem pendência, se tem ira, se tem uma conexão ainda muito grande, vai ser um tempo mais longo. Nós somos muito egoístas na hora da morte de um familiar. Sentimos uma profunda sensação de perda pessoal. O meu ser amado, meu pai, meu filho, minha esposa, pensamos em nós, na nossa perda pessoal. Raras pessoas pensam naquele que está partindo, que está enfrentando a crise da morte, que enfrenta as dificuldades oriundas desse processo da morte, que não é fácil morrer. A morte realmente é um negócio meio complicado. Linhas gerais. Pode ser mais complicado o processo para uns do que para outros, mas todos nós enfrentaremos dificuldades. Precisamos do apoio daqueles que ficam. Se os familiares não se conformam e ficam orando, o que acontece com muita frequência, não, que Jesus vai nos ajudar, ele não vai morrer, que ele é tão importante para nós, a família cria o que se chama de uma teia de retenção. E com essa teia de retenção, a família vai apenas prolongar a agonia. Ao invés do cidadão desencarnar em algumas horas, ele pode ficar alguns dias, porque a família está segurando. Então, o que fazem os mentores espirituais? Rapidamente, eles, através de processos magnéticos, eles promovem uma recuperação artificial do paciente. Então, ele estava para morrer, de repente, ele recobra a consciência, balbucia algumas palavras, a família fica feliz, não, porque Deus ouviu as nossas orações, agora ele vai se recuperar. Isso geralmente acontece na madrugada, o pessoal exausto pela longa vigília vai dormir, os mentores espirituais aproveitam a pausa nessa teia de retenção e iniciam um processo desencarnatório, que é irreversível. Depois a família fica apavorada, porque pensávamos que Deus tinha ouvido as nossas orações e Deus nos enganou. Ele melhorou e acabou morrendo. É interessante notar que isso acontece com tanta frequência que é até um ditado popular a respeito do assunto. O povo diz assim, foi a melhora da morte, ele melhorou para morrer. Na verdade, ele melhorou para afastar familiares que estavam atrapalhando o processo da desencarnação. Por isso que a doutrina espírita hoje está colaborando em muito para que as pessoas tenham uma morte tranquila e, ao mesmo tempo, que elas se encontrem no mundo espiritual com mais facilidade, porque nós sempre estaremos sendo assessorados, abrigados, envolvidos pelos nossos parentes, por aqueles que nos antecederam à morte. O Espiritismo é para nós o grande professor que nos faz romper qualquer medo que a morte pudesse nos trazer. Somos espíritos imortais. Criados num momento específico, jamais morreremos. Não vamos nunca deixar os nossos afetos. Vamos estar sempre ampliando aquele círculo de espíritos afins e espíritos amigos. Por que temer a morte se a morte não existe? Se nós nos lembrarmos que a morte é o dobrar da esquina, nós não vemos mais aquela pessoa, né? Não somos mais vistos, mas continuamos a existir, fica mais fácil de aceitar a morte, né? Ninguém deixa de viver, ninguém morre. Nós renascemos e experimentamos a desencarnação saindo do corpo. O corpo é que é uma experiência transitória, necessária ao aprendizado do espírito. Então os espíritos olham a desencarnação como o pássaro que se libera da gaiola e pode agora desferir o seu grande voo. A reencarnação é necessária para a evolução do espírito. Porque através da reencarnação, nós temos as oportunidades ou a oportunidade de vivenciar o que erroneamente não conseguimos em vidas passadas. Imagina que nós vamos para a faculdade e estudamos a teoria.
Isso quer dizer que nós somos bons profissionais? Nós precisamos testar na prática se aquilo que nós estudamos funciona ou não. E como é que nós vamos nos sair? Como é que nós vamos lidar? Porque é no aperfeiçoamento da prática que nós testamos a teoria. Então, no plano espiritual, nós temos muitas intenções maravilhosas, entendemos as leis de progresso e de evolução, entendemos a reencarnação, o amor, todos esses valores que nós aprendemos no Espiritismo, eles são muito mais fáceis de viver no plano espiritual. Por quê? Nós estamos em frequências mais sutis, temos a teoria, mas chega a hora da prática. E de que maneira que você pratica isso? Reencarnando, passando pelo processo de evolução. A reencarnação permite ao espírito voltar em um novo corpo, especialmente confeccionado para aquela existência e ele realizar novas experiências. Reencarnar é a necessidade do estudante que muda de sala e de nível para aprender um conteúdo de maior exigência. Depois de cumprir algumas matérias, ele precisa dar um novo salto e vai para uma nova etapa. A reencarnação são as diversas séries, conforme Allan Kardec propõe no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, através da qual o espírito vai se valendo e vai ampliando o seu patrimônio de conhecimento intelecto-moral, cultural, na direção da sua perfeição. Renascer, portanto, é pertencer à escola da vida e ser sempre um aprendiz, trazendo a característica de alguém que não soube valorizar a lição anterior e repete essa lição, é o caso da expiação, da provação, quando eu experimento algo novo, em que eu vou fazer um movimento de aprendizagem acerca de algo que eu ainda não sei, e a missão, quando eu tenho um conhecimento e renasço, para poder exercitar a arte de ensinar. É a posição do professor. Então, a reencarnação, ela nos propicia esses três papéis, às vezes numa só encarnação. Eu expio, na condição do aluno repetente, eu provo, provação, o aluno aprendiz, e o professor nos quadros da missão. E quando eu falo missão, eu não falo missão de salvar a Terra, eu falo da missão de ser pai, de ser mãe, de desenvolver uma determinada profissão, a missão de desenvolver uma atividade na casa espírita, por exemplo. Nós reencarnamos e trazemos pequenas missões que vamos desenvolver ao lado de reparações expiatórias que vamos, ao mesmo tempo, estar saudando na mesma encarnação e aprendendo no mecanismo provacional que a vida nos embute. Quando nós nos abrimos para uma visão mais ampliada do que é a vida espiritual, do plano espiritual, isso auxilia muito. O Espiritismo é uma doutrina que fala do Espírito, é a ciência do Espírito, que, portanto, nos diz de que a vida é um fenômeno perene e, logo, a morte é uma ilusão. Ela não existe. A doutrina espírita, ela quebra esse tabu. Ela mostra que a influência espiritual acontece, a comunicabilidade com os espíritos é um fato corriqueiro e dentro da casa espírita nós aprendemos a nos relacionar com os desencarnados. E, consequentemente, o frequentador desta doutrina, ele também vai convivendo de uma maneira natural com o mundo espiritual. O mundo espiritual está intercalado com o mundo material. Ele não é um mundo à parte, ele está convivendo diariamente. E a doutrina espírita, ela é maravilhosa exatamente por isso. Ela nos mostra que, sendo espíritos imortais, estaremos coligados, estando aqui ou estando acolá. Não existem locais específicos que haja só espíritos. Os espíritos estão em todos os lugares. E nós somos espíritos. Nós somos espíritos imortais, como Jesus nos ensina. E o Espiritismo, ele conforta através do esclarecimento. E esclarece através do conforto que ele dá, realmente com notícias novas a respeito desse assunto. Dizendo isso, eu quero dizer que o Espiritismo, ele elimina o temor através de um conhecimento novo. Ele realmente possibilita, ele acena com uma esperança e uma certeza fantástica da nossa realidade, de que todos nós continuamos juntos,
interdependendo entre os que partiram e os que aqui ficaram. Então, nós precisamos divulgar cada vez mais este conhecimento, porque, na verdade, quanto mais nós compreendermos o que se passa do outro lado da vida, mais nossa fé se engrandece, porque é uma fé raciocinada. É aquela fé que você tem com certeza do que você vai encontrar. Esse olhar do Espiritismo desconfigura aquela visão de morte como fim, como término. Não, é o processo de aprendizado, de ir e vir. Então, o olhar do Espiritismo para a morte é um olhar altaneiro, porque nos propõe a continuidade da vida, a perenidade da vida. Logo, nos fala da morte como um fenômeno de vida, fazendo parte da minha própria existência. Desencarnar faz parte da minha reencarnação. Me soltar do meu corpo como parte de uma estrutura em que eu, 20, 30, 40, 5, 80 anos atrás, iniciei pela concepção. Quando nós nos abrimos para uma visão mais ampliada do que é a vida espiritual, do plano espiritual, isso auxilia muito. Isso faz parte do programa, que eu diria, de educação para a morte. E a ignorância a respeito desse assunto leva as pessoas a encarar a morte como uma coisa desagradável, triste, feia, não é? No entanto, o conhecimento da doutrina espírita tem levado as pessoas a entender que a coisa mais natural é a desencarnação, é a passagem deste plano para outro. Por quê? Porque nós somos espíritos que estamos encarnados ou reencarnados. Então o Espiritismo nos ajuda a fazer da vida o ato de celebração da vida, porque a gente não sabe quando vai chegar a morte. Então, dizem os Espíritos, viver de tal modo como se fosse hoje o seu primeiro dia de vida e como se fosse o último, ou seja, viver plenamente. E viver plenamente a vida significa colocar pleno amor em cada momento daquilo que você faz a cada dia. Venha por um flagelo a morte, ou por uma causa comum, ninguém deixa por isso de morrer, desde que haja soado a hora da partida. A única diferença, em caso de flagelo, é que maior número parte ao mesmo tempo.